como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos no texto santo que a liturgia nos coloca esse diálogo inaudito de Jesus e dos seus discípulos a respeito dele. O que é que estão falando de mim aí fora? Qual é o meu ibope? Quem sou eu para esse povo? Será que estão entendendo quem sou eu? E as respostas dos discípulos, dos apóstolos, respostas desencontradas, que nos mostra categoricamente a realidade do povo de antanho, daquela época, que não é diferente da realidade do povo hoje em dia. A humanidade aí fora que não conhece Jesus. A maioria dos homens aí fora que tem simplesmente uma diminuta noção a respeito de quem é Jesus, mas não sabem verdadeiramente quem Ele é. Alguns tantos, meia parte do mundo, enxergam Jesus simplesmente como um homem iluminado, um ser de luz, um homem inteligentíssimo. E outros tantos conhecem Ele como Deus, mas como uma ideia psicológica, como se fosse um fenômeno acontecido há 2000 anos atrás, e que a ideia desse Deus é uma força que nos joga para a frente. Tudo errado, tudo desencontrado. E por incrível que pareça, para a nossa vergonha eterna, nós cristãos católicos, muitos que foram batizados em nome de Cristo, não sabem quem é Cristo. E são tantos que têm simplesmente uma ideia de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao respondermos essa pergunta que Jesus faz aqui a eles, nós devemos, com toda a honestidade do nosso ser, assumir a resposta que nós damos. Se eu pegasse o microfone e saísse agora à noite, aqui no meio de vocês, e saísse colocando o microfone na boca de cada um, perguntando: quem é Jesus para vocês? Todo mundo ia dar uma resposta diversa. É Deus, é minha vida, é a razão do meu viver, é o filho de Maria, é o filho de Davi. E poderia sair tanta coisa. Mas eu não queria saber simplesmente quem é Jesus. Eu queria muito saber quem é Jesus para você. E a sua relação com Ele define quem é Ele para você. Porque muita gente diz é Deus, mas não o trata como Deus. Aquele que bem reza, conhece Cristo, como aquele Cristo da Quinta-feira Santa, que ao cear com os apóstolos os serviu e disse: não vos chamo servos, chamo-vos amigos.
Ou seja, quem reza vê Cristo não como uma ideia, não como um Deus distante, mas como um amigo próximo que quer. Eu não vou dizer muito não, mas eu vou dizer quer absurdamente o nosso bem. E por incrível que pareça, o bem do homem, o bem do cristão, é a proximidade com Deus. O bem do cristão é a intimidade com Cristo. E quanto mais o homem de Deus se aproxima, ele faz o bem a si mesmo. E quanto mais de Deus o homem se distancia, mais ele faz o mal a si mesmo. A proximidade com Cristo causa um efeito em nós que muda o rumo da nossa história. E a distância, o distanciamento de Deus, faz a mesma coisa acontecer, só que do modo diverso. Se eu me aproximo dele, eu estou fazendo bem a mim. Se eu me distancio dele, eu estou fazendo o mal a mim. Só que, vejam bem, minha gente, essa proximidade com Deus é uma proximidade muito exigente. Deus exige muito de quem é próximo a Ele. Essa situação de saúde do nosso bispo diocesano, Dom Roberto, ao longo dessa semana, me fez pensar muito como Deus, nosso Senhor, é exigente e prova a nossa entrega, e prova a nossa fé até as últimas consequências. Por quê? Porque simplesmente ele, feito homem, foi provado também até as últimas consequências. Foi provado até o extremo da sua vida. E em meio à nossa história, e em meio à nossa caminhada, nós também seremos muitas vezes provados. Mas é tão gostoso, é tão bom a gente caminhar na proximidade com Ele, porque a nossa vida tem um sabor diverso daqueles que não têm proximidade com Ele. E quanto mais próximo dele nós estamos, mais temos vontade de estar próximos a Ele. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu lembro quando eu era menino, aos 12 anos de idade, quando me engajei na paróquia para fazer a crisma, a primeira comunhão e ser batizado. Eu lembro que os domingos, às 7 horas da manhã, para mim era uma ansiedade total ao longo da semana. Quando eu ia ver ali se falar de Deus. E eu lembro que aquilo ali começou a burilar muito o meu coração, de tal modo que eu fui instigado a me engajar na igreja e entrei na Legião de Maria, fui instigado a participar mais e entrei no coral, e assim foi toda a minha vida antes do seminário. Mas, desde aquela tenra idade ali, até os dias de hoje, o mesmo encantamento, o mesmo amor por Ele ainda permeia o meu coração. E é interessante porque o tempo passa, a gente envelhece,
a nossa condição de vida muda, mas a amizade, a intimidade e a responsabilidade com a gente, com Ele, perdura e só cresce. Olha, das incapacidades que eu tenho na vida, uma delas é não entender como as pessoas conseguem viver a vida sem servir a Deus, abandonando a missão quando Deus chama, perdendo o entusiasmo de servir a Cristo, vivendo a infidelidade para com Ele, ou quem sabe, os corações mais ásperos, tratando-o com indiferença. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa resposta que Pedro aqui dá no Evangelho de hoje, tu és o Messias, é a resposta que nós também devemos dar todos os dias das nossas vidas. Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Deus. Senhor, eu creio em Ti, Tu és a minha força. Senhor, eu creio em Ti, Tu és a razão do meu viver. E por isso, apesar das minhas infidelidades, apesar dos meus enjoos, eu continuo sendo todos os dias Teu. Faz de mim, Senhor, o que Tu queres. Meus queridos, quem age com honestidade para com Deus nosso Senhor é feliz. Quem vive aqui na terra com um olhar de eternidade é feliz. Quem busca todos os dias fazer da sua vida um canto perene de louvor a Deus é feliz. Quem busca todos os dias desempenhar o seu papel de um modo tão santo, tão justo, em meio ao mundo, é feliz. O serviço a Deus, para aqueles que amam a Deus, não pode ser nunca um oba-oba, um faz de contas. Mas Deus, nosso Senhor, Ele exige de nós, porque nos ama. Qual pai que não vai exigir do seu filho e buscar extrair do filho o melhor que o filho pode dar? Deus é assim. Busca extrair de nós o melhor que a gente pode dar. E uma decepção quando alguém que Deus esperava muito dá as costas e vai embora, ou desiste, ou não assume com responsabilidade, com amor, a missão que Deus deu, como uma resposta de amor a Ele. Olha, nesse mês de abril agora, eu faço 30 anos que sirvo a Cristo. Mas ao longo da minha vida, eu nunca busquei agradar a mim antes que a Deus. Ao longo da minha vida, eu sempre busquei responder com amor ao chamado de Cristo. Por isso que vim parar aqui tão longe. Sempre busquei responder com amor a Ele. E cada vez mais servir a Deus é uma aventura tão grande, mas uma aventura que nos faz descobrir que nós não estamos sozinhos, mas estamos de verdade com Ele. Olha, hoje eu conversei com o Dom Ronaldo, que me ordenou aqui nesse altar, não é? E dizia a ele, não é? Ele dizia: você está onde? Eu disse: estou no mesmo lugar que o Senhor me deixou. E ele falou assim: você ainda está em Gameleiras? Eu disse: estou. E aí ele dizia assim para mim: isso
demonstra uma maturidade muito grande. E eu dizia assim, isso demonstra, Dom Ronaldo, obediência à igreja. E escutando ali o testemunho daquele homem que foi tão provado, escarnecido, ultrajado aqui no Brasil, como vocês sabem, né? O meu coração se enchia de alegria, né? De ver a fé, a força de alguém com a consciência tranquila e em paz, de simplesmente ter feito o que deveria fazer, mesmo que viesse a desagradar a tantos. E como sempre, não é? Ao receber aquela ligação ali inesperada, não estava esperando, o meu coração se encheu de alegria, porque cada vez mais eu vejo que nosso Senhor, Ele é exigente, mas também não teria graça se Deus não exigisse tanto de nós para nos dar a maior preciosidade da nossa vida, que é a nossa salvação. E não existe nada de mais precioso, de mais santo, de mais importante na nossa vida do que a nossa salvação. Alguns pensam que a riqueza é a saúde. A saúde vem em segundo plano. No primeiro plano está a salvação. Do que é que adianta ter saúde para o inferno? O importante é ter saúde e ir para o céu. Saúde no corpo, saúde na alma. De olhar sempre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e se encantar com a entrega dele e dizer assim: Senhor, eu também tento todos os dias entregar a minha vida a Ti, ajuda-me. Cristão que vive assim, cristão que pensa assim, alcança o céu. Mas quando nós vivemos em meio à onda do mundo, que só olha simplesmente horizontalmente na perspectiva do bem-estar aqui, como se a felicidade fosse só aqui, a gente deixa de pensar como Deus. E é importante que nós aprendamos a olhar verticalmente também assim, e sejamos todos os dias desejosos do céu. Mas para isso é preciso olhar a vida com um olhar sobrenatural, com um olhar de fé, fruto de uma vida de oração. Olha a situação aqui de Pedro. Nosso Senhor dizendo: olha, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, vou ser morto, mas vou ressuscitar depois de 3 dias. Os discípulos ficaram assombrados, e agora nós deixamos tudo, aqui mais ou menos 2 anos e meio, não é? Já estavam caminhando com ele, nós deixamos tudo para seguir esse homem, e vai acontecer isso com ele? E o que vai ser de nós? Nós ficaremos sozinhos? E Pedro ali, sem olhar de fé nenhum, vai dizer: Senhor, cala-te, está nos causando medo, para com isso. Olha a ousadia. Pedro querendo que ele também pensasse só horizontalmente, e nosso Senhor vai ter uma atitude diferente. Vejam que ele vai chamar a atenção de Pedro, e vai ser duro com Pedro. Só que antes dele chamar a atenção de Pedro, tem uma coisa no Evangelho aqui que é encantadora. Primeiro, ele olha para os discípulos. Vejam o texto. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, como se dissesse assim:
Deixa eu ver se o que você está me dizendo é verdade. Olhou para ver se eles estavam assombrados. Contemplou ali o medo do coração do homem de estar sozinho. Porque, minha gente, olha, não existe abismo maior para o homem do que se ver sozinho em meio ao mundo. Eu sou incapaz de imaginar alguém que não tem fé. Sou incapaz, totalmente incapaz. Viver sozinho, sem Deus, deve ser viver num abismo tão grande. Porque por mais que nós sejamos amados, tenhamos uma mãe que nos ama, um pai, não é, acima de nós, tenhamos os filhos, esposa, tenhamos uma comunidade, amigos, não é? Graças a Deus, Deus foi tão generoso comigo, com a minha família, tão generoso com os meus amigos, não é? De um modo geral, com essa minha primeira paróquia, não é? Tão generoso, né? Tanta gente que me ajuda, me auxilia, me ama verdadeiramente, tantos amigos, né? Posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho bons e verdadeiros amigos, né? Dizia a um hoje assim, olha, feliz é quem tem a fidelidade da minha amizade, né? Mas em meio a isso tudo, ninguém nem nada é capaz de preencher o coração que é preenchido por Cristo. E o homem, quando tem Cristo, ele nunca está só. E o homem, quando está em Cristo, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de situação nenhuma. Pode vir o que vier, porque ele está em Deus. E vejam que Jesus repreende Pedro com força. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Minha gente, o que tem de homens pensando como os homens em meio ao mundo é uma danação. Me desculpem a palavra sem burilamento, né, sem lapidação, mas é uma danação. Hoje em dia é moda, é bonito, é santo, fala mal da igreja, fala mal dos ministros sagrados, fala mal de Jesus Cristo, não é? O carnaval está aí às portas, e a gente vai ver todo tipo de blasfêmia aqui e acolá. Ao invés do homem brincar, se entreter, mas deixar Deus no lugar dele, sem tentar banalizá-lo, sem tentar destruí-lo no coração dos homens, fazem tudo para chamar a atenção, pensando que estão de verdade e abafando, né? E como a gente vê isso? Todos os anos. E nós, católicos, temos a obrigação, minha gente, de levarmos a sério a nossa fé, de levarmos a sério as nossas obrigações com Deus, e pensarmos como Deus. Que Deus, Padre? Deus, na sua segunda pessoa, Jesus Cristo, que sofreu, que caminhou neste mundo, que pisou esta terra, que viveu em meio aos homens, que amou, que chorou, que foi incompreendido, que foi feliz, que tinha uma mãe maravilhosa, que tinha um pai sem igual, mas entendeu que estava passando aqui e viveu 33 anos. E se entregou totalmente ao Pai. Por quê? Porque não pensava como os homens, mas como Deus. Ou seja, buscava fazer a vontade de Deus todos os dias de sua vida. E esse é o convite que eu quero fazer a todos vocês. Busquemos, em meio à nossa simplicidade e o nosso desejo de Deus, busquemos fazer a vontade dEle todos os dias de nossas vidas, para podermos dizer, não só com palavras, mas com o nosso viver, Tu és o Messias, Tu és a razão da minha vida, e em Ti
eu ponho toda a minha confiança. Seja meu, meu Deus, como eu quero ser totalmente teu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs,